Queridos, boa noite. Tudo bem? Ok, vamos fazer o seguinte, antes de qualquer fala, vamos nos colocar de pé. Já está todo mundo ávido mesmo para começar a louvar ao Senhor, a entrar por este culto com cânticos, com salmos, com hinos espirituais. Louvado seja Deus. Queridos, bom estar com vocês aqui nesta noite. Hoje, domingo eucarístico. Quero somente, na minha repetição dominical, chamar a atenção de todos para que se concentrem naquilo que estamos fazendo. Não se distraia, dê o seu melhor. Não há como cultuar sem se entregar. Culto sem entrega não se legitima. Então, por favor, entregue-se. Sua alma, seu espírito, seu corpo precisam estar coesos nesse momento. Então, com tudo que você é e tudo que você tem, vamos louvar o Senhor, entrando neste culto pelo louvor. Aplauda ao Senhor e louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Te adoramos essa noite, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu santo. Todo joelho se dobrará, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Santo nome que quebra barreiras, que cura enfermos, que ressuscita, que refaz. Louvado seja o nome do meu Senhor. Todo joelho, aleluia, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Senhor há poder, e há poder em todo aquele que se move pelo nome do Senhor. O Senhor Jesus colocou em você poder para fazer, para sonhar, para agir, para realizar em nome dEle. Há poder em você, querido. O que você precisa é fazer demanda desse poder, é acreditar em quem você é acreditar naquele que te chamou, porque o Senhor realizará todos os desejos do teu coração. O que você precisa é permanecer nele. Amém? O amor e a misericórdia do Senhor nunca passam. Amém? E nós agradecemos a Ele por isso, porque o Senhor é perfeito, seu tempo é perfeito, sua hora é perfeita, seu agir é perfeito. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Aleluia! Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Obrigada, Senhor. Teu amor não falha. Se vento forte profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois Ele é, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu sei que me ama, e o teu amor não, teu amor não, Ele é perfeito. Tu fazes que tudo, tu fazes que tudo, as coisas que eu não posso entender, tu fazes, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para, aleluia, pois tu és o mesmo pra sempre. Não muda, choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque
A gente precisa aprender a confiar no Senhor, não é verdade? A confiar nessa palavra de que Ele não falha. Se a gente confiasse de todo o coração, a gente ficaria bem menos desesperado, não é verdade? Bem menos ansioso, a gente sentiria menos medo, porque o amor de Deus é perfeito, gente, é perfeito. Não existe nenhuma sombra, não existe nada que possa nos separar disso. A gente só precisa aprender a descansar em Deus, a esperar no Senhor, porque no momento certo, no momento que Ele escreveu para cada um de nós, Ele se levantará e fará aquilo que sozinho não podemos fazer. Amém? Nele está a possibilidade de vivermos de acordo com a história que Ele escreveu. Essa semana eu estava lendo Eclesiastes, que é um dos meus livros preferidos. Eu acho que eu tenho um humor assim parecido com Salomão. Às vezes eu acho que tudo bem, às vezes eu sou meio azeda. Salomão é meio assim também. E ele estava falando sobre como que a gente encontra o sentido da vida. Onde está o sentido da vida? Que negócio é esse de propósito? Que negócio é esse que todo mundo fala, que quando a gente achar vai ser tudo mais fácil? E Salomão dizia que ele procurou o propósito da vida dele na sabedoria. E ele descobriu que saber demais, alguma hora vai trazer algum desgosto, alguma hora vai deixar as coisas sem graça. E aí ele começou a procurar o sentido da vida em outros lugares. Ele procurou nas festas, ele procurou em mulheres, ele procurou no vinho. E aí ele pensou que, cara, isso tudo é vaidade, tudo passa. Isso aqui é prazer passageiro. E aí ele foi para outro lugar, que foi descobrir se o sentido da vida está em juntar tesouro, está em ter ouro, está em ter propriedade, está em trabalhar até se cansar e não aproveitar mais nada. E aí ele descobriu também que isso não tem muito sentido, porque no final você vai estar exausto, vai ter um monte de tesouro, vai morrer e não vai ter nenhuma garantia de que o que vão fazer com aquilo que você juntou, para onde vai aquilo. E aí Eclesiastes 2 termina assim, olha, com Salomão dizendo que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreende que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus, pois quem come, quem bebe, trabalha, só pode ter alegria se isso vier de Deus. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem o agradar. E aí eu fiquei pensando, qual é a motivação da gente acordar todo dia? Por que a gente está acordando? É para descobrir o segredo do sucesso? É para caminhar 7 passos até alguma coisa mágica acontecer? O que a gente está fazendo com os dias da gente? O que a gente está fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? E aí, querido, eu me lembrei da palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. A preocupação do cristão deve ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita para cumprir o seu propósito virão das mãos de Deus. Creia no Senhor, querido, descanse nele. Ele está no barco com você. Na sua maior tempestade Ele se manifestará, porque o Senhor Jesus não abandona os seus. Ele vai atrás da ovelha perdida. E se você essa noite é a ovelha perdida, tenha a certeza de que Ele irá atrás de você, porque o Senhor não abandona os seus. Amém? Aleluia!
Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer. Por quê, queridos? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, teu nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem, posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Oh, vem me ajudar a confiar em Ti, a esperar em Ti.
Tu és o nosso abrigo, Tu és tudo, tudo o que necessitamos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém e amém. O culto não depende do pregador. O culto depende do quanto eu desejo ser profundo nesse culto. Você pode ter um pregador imaturo como um Rábula, imaturo, noviço, e esse culto ser tão profundo para você, e você pode estar diante de uma excelência, e esse culto não ter nenhuma profundidade, porque não depende da eloquência, não depende do conhecimento e da habilidade de quem governa sobre o culto, depende do quanto nós estamos interessados em mergulhar em Deus. Na dimensão que nós estamos querendo nos aprofundar, nas camadas de profundidade que desejamos entrar. Então, quero sugerir que na simplicidade do culto dessa noite, nós cantamos coisas tão sérias hoje, não é? Expomos nossos sentimentos. Algumas das canções nós nos identificamos tão severamente com elas, né? Parecia assim que isso aí é minha composição. Eu podia ter composto isso porque, puxa, isso passou pela minha dor, isso passou pela minha angústia, isso passou pelos meus medos, isso passou pela minha vida, né? E bem que a gente podia ter composto aquela canção, mas não foi assim, não é? Então, já que você vem entregando as coisas mais preciosas que você vem trazendo, vamos continuar assim, nessa dimensão da entrega, ok? A dimensão da entrega é uma das dimensões mais importantes da vida. Hoje de manhã eu me lembrava que quando nasce o primeiro filho de José, um bonito rapaz chamado Manassés, José deu o nome a Manassés segundo a experiência que ele tinha. Nós damos nomes bonitos aos nossos filhos, né? E na cultura hebraica eles colocam nomes com sentido nas pessoas. Manassés é assim, quando nasceu Manassés, e de José nasceram dois filhos conhecidos nossos, o Manassés e o Efraim, mas Manassés, José não perdeu a oportunidade de dar àquele menino o nome da sua experiência mais gloriosa dentro do Egito. Ele vai como escravo para dentro do Egito, se torna o governador primaz do Egito. Faraó só era maior do que ele no trono. Faraó chegou a chamar José de meu pai, meu inspirador, meu Aba. Aí José tem um filho chamado Manassés, e ele coloca este nome, Manassés. O que isso quer dizer? Deus remiu a minha mente. Deus me curou de todas as memórias desastrosas com relação ao conluio, à conspiração familiar pela qual eu passei. Deus me curou, meus pensamentos e meus sentimentos foram remidos por Deus, de maneira que eu não consigo olhar os meus irmãos como meus adversários, mas meus fraternos. Então, meu filho, você terá o nome da experiência mais gloriosa que eu tive aqui dentro do Egito. Dentro do Egito, Deus remiu, Ele lavou, Ele limpou, Ele transformou o meu interior. Portanto, esse menino se chamará Manassés. José, ele caminha numa experiência de aprofundamentos na vida. Ele não vai se permitir ser um lesionado, um sequelado, produzindo dor, rancor e vingança transbordante por todos os poros da sua vida. Ele vai se mover como um homem saudável.
e será um sucesso pelo lado de fora. Porque o sucesso que você tem na sua vida profissional, ele está intimamente ligado ao sucesso pessoal. Se você for um fracasso pelo lado de dentro, não há esforço, por mais hercúleo que seja, que faça de você um vencedor. Você pode ganhar até muito dinheiro, mas será um derrotado. Porque a arena que nos torna vencedor está aqui, dentro do nosso coração. Boa noite, gente. Vocês estão ainda aí, não foram embora? Ok. Então vamos lá, abra sua Bíblia em algum canto. Eu precisava capturar a sua atenção para esse momento de transição. Nós vamos mergulhar na profecia dessa noite. Essa noite nós vamos nos mover por uma palavra que governa o nosso coração. Essa noite será uma noite preciosa. Quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nós estamos dando continuidade. Hoje de manhã, os que não vieram, acho que perderam. Porque Deus nos deu uma palavra tão libertadora, gente. Eu quero aconselhar você, que não veio hoje de manhã, a ir para o Facebook da igreja, que é Colheita Oficial, e acessar o culto desta manhã. Está lá exposto. Ou então você pode ir ao YouTube e procurar o culto de hoje de manhã. Não me lembro como é que eu chamei a mensagem de hoje de manhã. Bom, mais fácil será encontrar isso no Facebook, que eu não me lembro agora. O tema que nós demos hoje de manhã. Então, eu vou dar um passo para trás, é meu estilo, viu, gente? Assim, eu às vezes sou repetitivo, porque na minha maneira de ensinar a palavra, eu sempre acho que eu preciso recapitular conceitos para que a gente se contextualize, entende? Então, se eu faço isso, eu faço honestamente com a preocupação de você ter perdido alguma coisa. Então, eu dou sempre uns passinhos para trás e às vezes eu dou passos mais largos para trás. Então, eu volto um pouco mais. Mas eu quero voltar ao domingo passado, usando esse texto de Mateus, capítulo 12, será a nossa continuidade. Nós hoje de manhã falamos objetivamente sobre ansiedade, do ponto de vista dessa angústia do ter. Usamos aqui um tempo precioso falando sobre a ansiedade que brota desse diálogo mal sucedido, dessa relação dialogal com um interior completamente distoante com os princípios do reino de Deus, não é? Mas vamos ler o texto, acho que é bom que a gente comece assim. Lucas capítulo 6. Pensei que vocês estavam dormindo, hein? Que bom que vocês estão aí. É porque esse mesmo texto se repete em Lucas, viu? Mas eu estou citando o texto de Mateus. Eu quero ir ao texto de Mateus, porque Lucas não estava lá. A narrativa de Lucas, a ótica de Lucas é a ótica de quem ouviu falar desse momento. Mas Mateus estava lá. Então, há detalhes na narrativa de Mateus que eu acho tão preciosa, essa narrativa, que eu quero ir ao texto de Mateus, não é? Mateus era um dos caras que estava lá ouvindo o que Jesus estava falando. Ele era uma testemunha presencial, auricular, visual. Ele estava ali, experimentando cada palavra de Jesus. E nesse momento do texto de Mateus capítulo 6, é chamado pela sociedade bíblica de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um conjunto de ensinos que são
básicos na instrução de cada novo discípulo de Jesus. Se cada novo discípulo de Jesus se atentasse para o Sermão da Montanha, aquele conjunto de ensinos é chamado pelos principais teólogos que nós temos na história de o suprassumo da Bíblia. São os textos mais importantes desse novo modelo de enxergar a vida, dessa nova perspectiva, dessa nova cosmovisão que Jesus traz. É a releitura que Jesus está fazendo da vida, e ele vai pegar seus discípulos, que estão completamente paganizados, primeiro por causa das inúmeras diásporas dos judeus. Lembram? 400 anos de egiptilização, 70 anos de babilonização, e as outras diásporas, eles se misturaram muito, e eles se encontravam, mesmo como judeus, paganizados, com uma mentalidade pagã. O que Jesus vai fazer é corrigir esse modelo pagão de pensar, de ver a vida. Eu estou repetindo essa minha narrativa, assim, quase que histórica, para posicionar em que território que a gente está se movendo. Jesus, então, ali está reunido com um grupo de discípulos, não era uma multidão, era o grupo principal dos discípulos dele, e ele está dando instruções revolucionárias. Ele não está fazendo manutenção de seguidores. O que Jesus está fazendo é descolonizando uma mente que foi paganizada pelos gregos, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos assírios, entende? Por toda essa história meio que nômade dos judeus, Jesus agora está pegando e está dizendo, não é assim, não é desse jeito. Então isso interessa para nós, que somos cristãos, ok? Isso nos interessa muito. E eu estou me detendo muito nisso, porque a minha dor e a minha tristeza é que a igreja está fazendo um movimento contrário. A igreja vem se paganizando, entrando no viés das negociações, entrando pelo caminho das permutas, das trocas, da negociata. A igreja vem entrando num caminho pagão muito perigoso, um caminho hedonista, na busca do prazer acima de qualquer cultos ao prazer. Verdadeiras raves são manifestas, ao invés de ter um culto, você tem uma rave, onde o culto ao prazer está presente, o culto às sensações, o culto ao animismo, onde as coisas ganham sentido humano, ganham status de humanidade, onde microfones, altares, púlpitos, cruzes, baterias, guitarras, ar-condicionado ungido, telhado ungido, lâmpadas ungidas, transformando o ambiente de um culto honesto e sério nesse apelo da humanização das coisas, para buscar uma pseudo-espiritualidade já não existente. É sério. Então eu estou andando na contramão. Falar do que eu estou te falando não gera lucro, não gera vantagem nem emocional nem econômica, porque libertar para Jesus era deixar livre para ir, não era aprisionar numa gaiola intencional. Jesus nunca usou as pessoas para aprisioná-las numa gaiola. Jesus nunca criou uma igreja. Jesus não tinha uma congregação dentro de Cafarnaum. Ele usava as oportunidades. Ele falava dentro das sinagogas, ele falava no mar de Tiberíades, ele falava no alto da montanha, ou seja, todas as oportunidades Jesus não desperdiçava e não perdia tempo. Nesse texto, nós estamos com todos os discípulos sentados e Jesus diz assim,
a partir do versículo 24, que é onde objetivamente eu quero tratar. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha de onde vem o texto onde eu vou terminar. Olha de onde nasce. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês andam ansiosos? Sublinhe essa palavra, ansiosos. Ansiosos com essas coisas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ponto. Jesus não está construindo uma mentalidade religiosa. Ele está construindo uma mentalidade de homens e mulheres seguros. Ele não está com a preocupação de criar uma ferramenta religiosa de manipulação do interior das pessoas. Jesus está botando em ordem a desordem. Repetindo, Jesus está colocando em ordem a desordem que há no coração e na mente dos homens de sua época, que foram paganizados por ideias da manipulação do ter. Jesus está colocando ordem no caos existencial dos seus discípulos, está estabelecendo a ordem. E eu dizia domingo passado, e aqui está meu elo de transição, que ao citar que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, Jesus não está na tentativa de lugarizar o reino, nem na tentativa de cardinalizar a importância do reino. Em primeiro lugar, não é nenhuma tentativa de colocar uma ordem cardinal de importância, nem é a tentativa de lugarizar o reino. Na igreja do tempo em que nós vivemos, a tendência natural é de se falar reino de Deus e a gente tentar lugarizar o reino. Ou seja, o reino vai ser vivido na dimensão da minha expressão religiosa. Então, quando eu penso em reino, eu penso em igreja. Eu lugarizo,
Então, enquanto eu estou no perímetro da igreja e no exercício da minha fé, eu estou nesse ambiente lugarizado. Então, eu tenho uma relação com o reino lugarizada. E eu dizia que a tragédia da tentativa de lugarizar as coisas é que a gente não funciona bem quando a gente lugariza as coisas que devem ser vividas na simultaneidade, na concomitância delas. E eu dizia assim, que aqueles que tentam lugarizar o casamento, ou seja, eu vivo o meu matrimônio quando minha esposa está por perto, quando meus filhos estão por perto, quando eu estou dentro da minha casa, da minha residência, eu vivo toda a expressão do meu casamento, porque eu lugarizei a minha relação conjugal, ela está dentro da minha casa. Mas quando eu vou, meu exemplo de manhã foi Buenos Aires, junto com a Argentina, indo para casa, eu também vou fazer uma visita a Buenos Aires. Só que não vai ninguém comigo, eu vou só. E vou assistir um espetáculo de tango, mas minha esposa não está lá. Meus filhos não estão lá. Se eu tenho a mentalidade da lugarização das coisas, eu estou descomprometido, porque eu não estou no lugar do meu casamento. Eu estou em Buenos Aires, com os hermanos. E aí, eu rompo com meus vínculos de fidelidade, porque eu não estou no lugar do meu casamento. Esse é um perigo para nós, que adotamos a fé como um estilo de vida, porque podemos estar associando a nossa fé a um lugar. Se eu não estiver no perímetro da igreja, do prédio da igreja, dos irmãos ao meu redor, eu sou livre para viver como qualquer pagão, pensar como qualquer pagão, sentir como qualquer pagão, viver como qualquer pagão. E o que Jesus está fazendo é arrumando esse interior desconcertado dos homens que tentam lugarizar. Primeiro lugar, nem está falando de lugar, nem está falando do número 1. Porque o que Jesus fez foi colocar o reino dentro de nós. É o reino na existencialidade. É o reino na sua existência. É o reino dentro de você. Não é em primeiro, segundo ou terceiro. É o lugar da habitação do reino. O reino não habita nas geografias. O reino habita nas antropografias. O reino habita dentro de mim. O reino habita dentro de você. E você nunca vai se perder do reino, porque o reino está dentro de você. Então, o reino não está num lugar, está em nós, na nossa existência. Está aqui, para onde eu for. Para a indústria, para o comércio, para o consultório, para o escritório, para a lavoura, para o elevador, para o arpoador, para Copacabana, para qualquer lugar bacana. O reino está dentro de você. Ele entrou na sua vida. Jesus está arrumando a cabeça dos seus discípulos, que estão pensando coisas que não deviam. Eles estão ansiosos e na perspectiva de Jesus, a coisa mais importante é ser do que ter. É aqui que ele está arrumando. Seus discípulos estão com a ideia de ter, estão ansiosos. E essa é uma das características da ansiedade, ou essa é uma ansiedade de características. Exatamente assim, a expectativa exagerada que eu tenho nas coisas e a minha falta de condição de tê-las. Nós estamos vivendo uma época de extremas ansiedades. Já estão chamando a nossa era da era do ansiolítico, onde encontramos a era que é governada por ansiolíticos. Não é governada pela paz, não é governada pela segurança, não é governada pelas relações interpessoais, é uma era governada por ansiolíticos. Os ansiolíticos estão dominando nossas vidas.
Estamos nos tornando pessoas mais ansiosas. E um dos motivos da ansiedade, segundo Jesus, é o estilo de vida pagão numa mente cristã. Essa confusão, essa bipolaridade que a gente vai convivendo com ela e achando que é normal. Em contrapartida, nós temos uma igreja que toca a caixa para embalar essa festa, que valoriza mais o ter do que o ser. E o que Jesus está dizendo é o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso, gente, quando você é bem sucedido pelo lado de dentro, não haverá lugar e tempo para você prosperar. Você será próspero por todos os lados quando você é próspero pelo lado de dentro. O que Jesus está fazendo é colocando ordem. O que Jesus está fazendo é colocando ordem no interior do ser humano. Não é um pecado ser bem-sucedido, pelo contrário, fomos criados, inclusive recriados em Cristo para uma vida exitosa. Você é filho do êxito. Acho que eles não escutaram muito bem, eu vou falar para você. Você é filho do êxito, de um Deus exitoso, que pegou você para viver a integralidade da experiência divina. Aquilo que Deus é por natureza, nós o somos pela graça de Deus. Ele fez um show na nossa vida, um espetáculo. Tirou aquela mente confusa e colocou ordem. O problema de Jesus não é roupa, comida, bebida. O problema é vidas desordenadas, porque pessoas que são governadas pelas necessidades que elas têm, pode repetir? São perigosas e inconfiáveis. Bastou o gatilho da necessidade ser acionado e você vai ser traído. Está pesado. Mas eu não estou mentindo para você. Eu estou junto com o Espírito Santo tentando desconstruir uma mentalidade que leva os homens à derrota. Sabe essa coisa de vitória pela vitória? Vitória acima de tudo. Queridos, nós também precisamos aprender com nossas derrotas. E o lugar de aprender isso é no reino. É com as palavras de Jesus, que nos humaniza, que nos vê como somos, que quer nos ver pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, mais confiáveis. Eu conheço pessoas que nem elas mesmas confiam nelas, porque elas têm necessidades brutais, e Jesus está tratando de necessidades. Jesus não está tratando de ganância. Tu está entendendo? A fala de Jesus não é para os gananciosos. Para Jesus, o modelo pagão é aquele modelo que a pessoa vive pela necessidade que tem. Para Jesus, quem tem o reino não vive pelas necessidades que tem. Quem vive pelas necessidades que tem, sobrevive. E esse discurso para mim é duro, porque o número de pessoas que eu conheço que estão tentando sobreviver é muitas vezes maior do que o número das pessoas que estão vivendo. A tentativa da sobrevivência, ela faz da gente absurda, que se submete à sobrevivência, ao nível da sobrevivência. Agora, quem tem o reino em primeiro lugar, e entenda primeiro que novamente eu não estou te falando de uma ordem cardinal, nem de uma ordem ordinal, nem estou falando da lugarização do reino. Quem tem introjetado em si o reino de Deus, sempre subsistirá. A subsistência é diferente da sobrevivência. Sobrevivência é aquele mínimo do mínimo do mínimo que você recebe para manter acesa uma leve chama. E subsistência
é aquele elemento é o elemento que vai garantir a existência e a continuação da existência. A subsistência é o que Jesus fez com todo o universo. Diz São Paulo que todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Tudo vive e continua vivendo por causa da palavra do seu poder, que saiu de sua boca. E eu estou te dizendo que subsistência é uma condição de quem tem o reino em primeiro lugar na sua vida. Ele não vive baseado nas necessidades. Há tanta riqueza colocada por Deus dentro de si, que ele vive na dimensão da riqueza colocada no seu interior. E ele vai levar o reino para onde for, para o consultório, para o laboratório, para a escola, para a universidade, para a sala de aula. Ele vai levando o reino, porque o reino está dentro dele, e a riqueza do reino vai florescendo em cada lugar que ele tiver. A condição de ter o reino é a mesma condição de que você vai florescer, ainda que seja no mais ácido e cáustico deserto da vida. Você tem a vocação de Jesus dentro de você. Eu disse ainda há pouquinho que você é pela graça aquilo que Deus é por natureza. Ele repartiu com você da sua natureza. Você tem a natureza divina dentro de você. Pelo amor de Deus, nós somos cristãos. O fundamento da fé está dentro de nós. Não podemos viver escravizados aos apelos das necessidades que nós temos. E são reais, e são muitas. Eu dizia hoje de manhã, alguém tem que dizer não para essa necessidade que você tem nesse momento, porque ela vai escravizar você. E se você estiver diante de um modelo mental distoante, você vai ter necessidades que foram fabricadas nos escritórios e laboratórios de marketing para desenvolver uma necessidade em você que você não tem. Você não tem necessidade de comprar aquele sapato novo. Tu tem 3 dentro de casa. Você não tem necessidade de comprar um outro carro. É porque nosso modelo mental é cheio de mimo. As pessoas do nosso tempo são cheias de mimo. Infantis que não crescem. Desculpe, não estou irritadiço, não é? É só a força da minha fala. Vou confessar, um cadinho irritadiço. Só um cadinho. É que para mim esse destempero de uma natureza que se recusa a crescer, que se recusa a evoluir, que vê necessidade onde não há necessidade, e na busca do suprimento dessa necessidade, oprime todo mundo que está à sua volta, oprime pai, oprime mãe. Eu também sou da família, também vou. Quase que sai música aqui, né? Oprime todo mundo, o cartão de crédito não suporta, por causa de uma necessidade que a gente não tem, uma necessidade fabricada, arquitetada, planejada. Vamos dizer que ele tem necessidade de ter aquela peça. Um dia eu levei um susto. Eu entrei numa feira. Eu gosto muito de conchas. Mas há uma diferença entre você ser um colecionador e ser um acumulador. E é uma linha tênue. A linha é tênue, você não sabe quando começa uma e termina a outra. Você acha que coleciona sapato, mas você pode ter um acumulador ou uma acumuladora de sapato. Sabe, é uma película a linha divisória entre uma coisa e outra, e a gente tem que ter cuidado. Eu entrei numa feira e comecei a me embriagar com os olhos sobre as conchas que tinham. Eram tantos caracóis. Eu tinha feito um serviço e tinha ganho um dinheiro, estava dentro do meu bolso. Eu devia ter ido duro, mas eu levei o dinheiro, estava aqui. E comecei. Isso eu não tenho. Isso eu não tenho. Isso eu não tenho. Isso eu não tenho. Meu Deus, isso não tem. Quanto custa? Ai, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Eu quero ir lá. Quanto? Comecei a sofrer.
Meu coração começou a bater mais forte. Minha boca ficava seca. E quando eu percebi, os R$2.000 que eu tinha no meu bolso já não estavam mais ali. Eu gastei tudo em conchinha. Está rindo para mim ou está rindo de mim? Que eu não entendi até agora. Eu não precisava de conchinha. Eu não sou um colecionador. Eu tenho centenas delas, mas não sou um colecionador. Eu gastei R$2.000 numa passeada na feira. Ok? Mas eu não precisava. Mas havia uma ansiedade governando cada centavo que saía do meu bolso. Quando eu saí da feira, eu jurei, nunca mais eu compro uma conchinha, eu paro aqui. Eu me escandalizei comigo. Eu fiquei assustado, porque eu me permiti, não é o valor, é a embriaguez do consumismo. Está entendendo? É a embriaguez do consumismo. Eu não precisava delas. Sabe onde elas estão? Dentro de caixa guardada. Eu não tenho expositor. R$2.000 que ninguém vai querer. Vocês querem comprar? Estão afim? Alguém coleciona conchinha? Eu aceito troca por carro. Eu tenho bem uns R$30.000 de conchinha. Eu posso trocar com o seu carro. Você está entendendo a loucura que chega? Eu tô me expondo para você entender que isso dá em criaturas como eu e você, em gente como nós, que embriagados por uma mentalidade pagã, estamos comprando coisas que nós não necessitamos e deixamos de investir em coisas tão importantes, em valores tão mais excelentes, em coisas que são mais cheias de expressão. Evitamos essas e nos derramamos naquelas. Gente, vou terminar aqui, meu tempo acabou. Só você disse então não vale. Então não vale. Oh, Jesus. Essa cultura individualista, narcísica, na busca de sucesso pessoal, de culto à liquidez, quando eu uso esse texto, parece que esse texto perde o sentido dentro da existência dos cultos líquidos ou dos cultos à liquidez. Mas eu vou morrer assim. Eu desejo me tornar um velho, vai demorar para eu chegar lá, mas eu vou me tornar um velho profundo, um velho não superficial. Já comecei abrindo mão das minhas conchinhas. Já estou até colocando à venda, se você quiser comprar, a propaganda está aí, sendo mantida, né? É uma geração que se recusa a morrer a morte de um eu adoecido, diante de tanto mimo, homens que vivem em função de paparicos, mulheres plastificadas, robotizadas pela frivolidade que faz o marketing. A nossa missão diante disso é trazer equilíbrio com a palavra do reino. É dizer para você que se o reino estiver entronizado na sua vida, você será uma mãe mais equilibrada, um filho mais equilibrado, uma esposa mais equilibrada, um marido mais equilibrado, um ser humano mais equilibrado. Ter uma relação com a religião pode até nos adoecer, mas ter uma relação com o Rei sempre trará sanidade para nós. Ele curará nossas chagas interiores
colocando em ordem, apartando os homens do paganismo. A cada discípulo de Jesus que hoje aqui está, o meu desafio é: abramos mão de toda a expressão pagã do nosso ser, de toda tentativa de colonização do outro, de toda tentativa de manipulação dos processos em que nós estamos incluídos. Que deixemos de uma vez por todas Deus governar a nossa vida. Somos cristãos porque Cristo nasceu na nossa experiência. Ele está em nós, encarnado em nossas vidas, e devemos viver a sua vida. Esse é o desafio dessa noite, em que nós vamos nos aproximar da mesa. Esta mesa é uma mesa para lá dos simbologistas. É uma mesa cuja proposta é romper com os vínculos dos símbolos. Durante anos, Israel... Eu terminei minha mensagem, ok, gente? Eu volto domingo para dar continuidade. Se você tiver interesse, esteja conosco no próximo domingo. Jesus, ele é um quebrador de paradigmas. E diante de uma mesa pascal, ele desafia os homens a mergulharem nos elementos. Aquilo que representava o sangue aspergido na porta dos judeus no exílio do Egito, aquilo que era o maná que os alimentou durante o curso do deserto, aquilo que era uma representação que estava dentro da arca, que estava na memória, que era também uma mesa pedagógica para os judeus. Agora, Jesus está ressignificando a mesa. Ao acessarem este pão, ele desafia os discípulos a irem um pouco mais além. Nós podemos comer um pedacinho de pão e beber um cálicezinho até o fim da nossa vida. Isso não nos fará mal, mas nós podemos crescer na fé e atender a demanda de Jesus, que é acessar o corpo que está escondido por esse pão. É sério que eu estou te falando. E acessar o sangue que está oculto nesse vinho. Se nós estamos crescendo em Deus, precisamos aprender a transcender por meio de nossa fé e acessar a grandeza desta mesa. Essa não é uma mesa pascal, essa é a mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante os primeiros anos da igreja, e César foi um grande perseguidor da igreja no primeiro século, uma das alegações daquele César é que ele incendiou a cidade de Roma, o Nero, e colocou a culpa nos cristãos, porque os cristãos eram canibais. Eles comiam crianças nos seus cultos secretos. Porque disse Jesus: este é o corpo, este é o meu corpo, que é dado por vós. César se apropria dessa fala isolada de Jesus e condena os cristãos ao canibalismo. E a culpa de Roma ter sido incendiada era dos judeus. Dos judeus seguidores de Yeshua. E a tragédia estava posta. Com medo desta confusão, nós nos apartamos e adotamos o método dos simbologistas, que simbolizaram o corpo no pão. Nós não somos comedores de símbolos, gente. Disse Jesus: este é, não este simboliza, este é. Está vendo? Este broche simboliza a igreja da colheita.
Mas ele não é a igreja da colheita. Jesus não disse comam desse símbolo, ou simbolizem a experiência. Ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus nos está chamando para um aprofundamento, para uma relação de fé mais consistente, para a troca da vida. É claro, as fibras de trigo não vão se transformar essa noite em fibras de carne humana. Nós não vamos ter nenhum fator de transubstanciação. Mas no nosso conceito, nós comemos numa relação de consubstanciação. Jesus está presente nesse pão e presente nesse cálice. Quando ele passar por você, pega esse cálice, pega esse pão. Assim, minha única instrução é essa: se Jesus não tem nada a ver com você, meu filho, deixa o pão passar, deixa o cálice passar, porque se não significa nada, será igual a beber um cadinho de água e um cadinho de pão. Não tem sentido. Mas se Jesus é o Senhor da sua vida, se você foi imergido nele, foi batizado nele, selado nele, se você tem compromisso com Cristo, essa é a sua mesa, esse é seu pão. Não deixa que os escrúpulos religiosos te afastem dessa mesa. Essa não é a mesa da exclusão, essa é a mesa da reconciliação e do perdão. A mesa que nos aproxima, a mesa que não gera medo. Ai, se eu comer, será que eu vou ser castigado? Coma sem medo. Ninguém que come de Jesus precisa ter medo. Ele é o alimento perfeito para a nossa vida. Eu estou dando essas instruções para que quando você comer e beber, você esteja lúcido para isso. Nós estávamos ainda reunidos na Coab, nós tínhamos uma caverninha de adulão ali na Coab. E aí, era um dia de ceia, e nós instruímos as crianças que esta mesa é a mesa deles. Isso é pedagógico. Nossos filhos crescem, e se a mesa é uma referência, eles nunca vão se perder da mesa, eles sempre vão se encontrar na mesa, né? Porque esse é o lugar, esse é o caminho. Aí, uma das crianças de uma pessoa que visitava, ela era uma pessoa acentuadamente religiosa, notava-se pela maneira dela se portar. Aí o filho veio lá de dentro, feliz da vida, porque tinha comido do pão, bebido do cálice. O menino feliz, que pela primeira vez na vida dele, ele teve acesso ao caminho da fé. Feliz da vida. Ele estava com um chinelinho de tipo havaiana, né? Uma havaianazinha. E ele disse: mamãe, eu comi do corpo de Jesus e bebi do seu sangue, mamãe. A mulher ficou enfurecida. A diferença entre o sano e profano foi real ali. Transforme-se. Do santo ao profano, num segundo. A senhora ficou possessa de uma ira que não vinha de Deus, nem do zelo divino. A senhora agarrou a mão do menino, disse: você estará amaldiçoado para o resto da sua vida, e dando solavanco. Era um garoto pequeno, então ele ia. Tu estás amaldiçoado, menino, para o resto da sua vida, porque você comeu do corpo de Jesus e bebeu do seu sangue. Você é só uma criança. Como se nós adultos não temos que nos tornar como crianças para ter acesso. Sabe o que aconteceu? O chinelinho do garoto arrebentou. Para quê? Ela disse: está aí a maldição, seu chinelo arrebentou, agora você vai andar descalço para o resto do ano, eu não vou comprar uma sandália nova. Ela ficou transtornada. Querido, nossa alma não é transtornada quando nós nos aproximamos de Jesus. Não deixe que seus escrúpulos teológicos e religiosos afastem você da mesa. Esse é o lugar em que todo cristão precisa se unir, em comunhão perene com a igreja
e em comunhão perene. É onde nossa horizontalidade e a nossa verticalidade se unem, num ato sublime de celebração, porque aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. A convergência da fé nesse ato pode curar você de uma enfermidade, pode curar a tua coluna, curar teu coração, curar teus rins, curar tua bexiga, porque na medida que você vai entrando nele por meio da fé, a saúde divina vai entrando dentro de você. Entrava um homem aqui, pela primeira vez ele entrava nesse lugar, com uma doença crônica, e ele sabia o que estava dizendo. Ele é médico, e pela primeira vez ele entrou, se sentou ali e disse: Jesus, se tu me amas, eu vou comer, eu vou beber, porque eu temo o Senhor. Se o Senhor me ama, me cura, não me rejeita. Sabe, na sua humanidade ele se sentia rejeitado por Deus, por causa das loucuras que iam dentro da sua cabeça. Mas ele abriu seu coração e sinceramente disse: Jesus, se tu me amas, não me rejeites essa noite. Quando acabou o culto, naquela noite, ele estava tão esfuziante, ele estava tão cheio de um sentimento tão sobrenatural, e ele foi fazer os exames logo na segunda-feira. No meio da semana a notícia chegou, e ele não se conteve e veio falar comigo. Estava completamente curado, completamente curado. Então não subestime. O culto eucarístico é um culto de vida. A mesa eucarística é uma mesa de vida, que pode sarar aqui, aqui e aqui. Pode curar a gente por dentro e por fora. Muito bem, diante dessas instruções eu vou respirar fundo. Já já nós vamos repartir o pão. E se você trouxe sua oferta essa noite, eu fiz questão de explicar isso porque agora, 8 horas, a transmissão ao vivo acabou de acabar. E todos os que estão ouvindo pela rádio têm ideia daquilo que nós estamos falando quando estamos falando desta mesa, para eles não serem excluídos do lado de lá dessa informação. A sua oferta, ela é mais do que um investimento monetário. Eu tenho dito que nossa oferta, ela ganha expediente supramonetário. Eu uso sempre a figura daquele menino que trouxe seus 5 pães e seus 2 peixes. Ele não faz um investimento daquele tamanho, talvez esperando uma repercussão tão grande, mas seus 5 pães, seus 2 peixes, colocados nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens. Sabe o que é isso? Oferta redentiva, onde aquilo que é material influencia aquilo ou naquilo que é imaterial. É com essa mentalidade de gratidão, de generosidade e de um desejo grande de podermos contribuir hoje, exatamente hoje, com transmissão ao vivo para o mundo todo. Nós estamos pregando, essa mensagem de hoje está indo para 53 países em transmissão ao vivo, saindo daqui agora, alcançando essa multidão. Isso só é possível por causa das nossas ofertas redentivas, da minha oferta, da sua oferta, do meu dízimo e do seu dízimo. Então, esse momento é um momento de gratidão, é um momento de honra, onde nós vamos entregar a Deus aquilo que é parte da nossa riqueza, parte daquilo que de precioso a gente tem essa noite. Então, os envelopes serão distribuídos. Coloca nesse envelope
sua melhor oferta, seu dízimo fiel, e que Deus recompense você sobremaneira. Aqui, Júnior, me dê um envelope, meu irmão. Obrigado. Querido Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que tivemos de ter acesso, Senhor, a esta graça, de poder contribuir, investir, semear nessa terra tão fértil que é a Igreja da Colheita, que é o Reino de Deus, implantada através da Igreja da Colheita, por meio da vida e ministério do Bispo Renato Chaves. Muito obrigado, porque nós somos agraciados, abençoados, estamos muito felizes e alegres por isso, em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Obrigado. Pode por aí. Gente, nós vamos agora proceder à distribuição dos elementos, do pão e do cálice. Queria pedir aos nossos irmãos que estão escalados para a distribuição essa noite que se posicionassem aqui. Foi na simplicidade de uma mesa como essa, que tendo, pois, Jesus partido o pão, como era de costume, ele rompe o silêncio da mesa, declarando aos seus discípulos aquilo que nenhum ouvido humano jamais havia ouvido em todos os tempos. Ele causa uma sensação estranha aos discípulos por não estarem acostumados a ouvir aquilo. De toda a mesa posta, Jesus toma o pão e o cálice. Vocês podem distribuir assim que estiverem munidos. Quando chegar a você, pegue o cálice, pegue o pão e espere para que possamos comer e beber juntos. Eu dizia que Jesus então toma aqueles elementos que costumeiramente estavam ali na mesa, e ele rompe o silêncio da mesa, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Vocês não podiam imaginar, mas toda vez que comeram deste pão, comeram por mim. E hoje vocês estão sabendo do segredo. O segredo é: eu estava o tempo todo ali. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Naquela ceia, João conta coisas impressionantes. João é o discípulo que vê a ceia não de fora para dentro, mas de dentro para fora. João tem uma compreensão daquela mesa completamente diferente dos sinópticos. João vê a coisa singela. Ele vê Jesus no pão. Ele fala do que estava acontecendo. Por exemplo, é João quem narra que os pés dos discípulos foram lavados ali. Se você ler Mateus, parece que eles estavam lá no meio de um lugar arenoso. Jesus pegou a toalha, um pouco de água, mas João diz que era ali, naquela mesa. João era o mais novo, talvez tivesse a mente ainda fresquinha, né? E João faz esse registro. Depois de Jesus lavar os pés da gente, ele se assentou à mesa. Lá estava Judas Iscariotes, a quem Jesus não se furtou de chamar de amigo. Como eu lembro sempre na fala do Padre Léo, Jesus era capaz de suportar a dor de ser traído, mas não podia suportar a dor de perder o amigo. E mesmo no momento mais agudo da sua agrura, ele diz para Judas, o Iscariotes: amigo
o que tu tendes de fazer, faze-o sem demora. Isso não lhe deu a garantia que Judas seria seu amigo, mas a certeza de que ele era amigo de Judas. João faz essas leituras impressionantes, porque ele está ali com sua cabeça inclinada no peito de Jesus. João era aquele rapaz tenro, ainda jovem, que guarda na memória marcas indeléveis. Sua alma está tatuada para sempre. É a experiência dele com Jesus. E aquela mesa narrada por João, ela me impressiona deveras. Sejamos, pois, remetidos à simplicidade da fé. Essa noite, como pai na fé desta igreja, eu quero animar os meus irmãos a andar pelo caminho da simplicidade, a abraçar o desafio de ser simples, o desafio de encontrar grandeza nas coisas simples. E essa noite nós vamos encontrar profundidade e grandeza na coisa simples, na simplicidade desse pão. Não coma como costumeiramente você faz. Coma com um sentido renovado. Renove sua mente ao pegar este pão. Ressignifique este pão na grandeza daquilo que ele se propõe ser. Esse pão tem a proposta de ser o corpo, de ser a carne, de ser um pedaço. Desfrute essa noite da presença real. Tudo bem, gente? Às vezes, a gente precisa ganhar um tranco, uma sacudida para acordar. Eu quero sacudir você essa noite. Não coma com displicência. Não coma com desatenção. Coma com profundidade e gere sentido no que você está fazendo. Não se distraia. Essa é uma noite de mergulho profundo na natureza divina. Portanto, comamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos para a glória do Pai. Haver ceado, tomou Jesus o cálice de sobre a mesa e declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Discirna o sangue que está oculto neste cálice.
Este sangue que não coagulou na cruz continua vivo e remindo mentes e corações, transformando homens de toda raça, tribo, língua, povo, nação e etnia, fazendo-os reis e sacerdotes, a fim de reinarem sobre a terra. A você foi alcançado pelo sangue da remissão, que recebeu de Deus a graça de reinar em vida. Bebamos todos para a lucidez da nossa alma, para o despertamento do nosso espírito e para a saúde do nosso corpo. Assim, bebamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Vem sobre nossas casas, sobre nossas vidas, sobre nossa existência, venha o teu reino. Amém e amém, Jesus.